Atos 16, somente o verso 5. Atos 16, verso 5. Você abriu? Diga amém. Não abriu? Diga EBD. Tá todo mundo esperto aí, né? Atos 16, verso 5, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Será que a gente pode ler todo mundo junto? No 3. Amém ou não amém? 1, 2, 3. Vamos lá. Assim... eu sei, é uma embolação toda, né? Mas é bem didático. Você vai ver aí que em algumas versões está escrito aumentava. Outras versões está escrito crescia. Né? E esse versículo me chamou muito a atenção. Pensando sobre crescimento, pensando sobre, né, a temática do nosso ano, aquilo que nós estamos vivendo como igreja, aquilo que Deus colocou no coração, né, do nosso pastor, para que nós pudéssemos viver nesse tempo, o ano do crescimento. Pensando sobre isso tudo, esse texto, ele surgiu no meu coração, saltou no meu coração, e eu fui ler, e eu percebi que o verso 5 é como se fosse o fechamento de algo que estava acontecendo. Sabe, quando aparece a expressão, e assim... é como se estivesse concluindo algo. Você está aqui? Diz amém. Amém? Está dando para entender? Assim, é como se fosse sendo assim, ou por causa de tudo que foi dito antes, acontece isso. Né? Então, o verso 5 parece que é um fechamento, é uma conclusão de algo que tinha acontecido. Ou seja, o verso 5 é resultado de algo. O que está escrito no verso 5 é resultado daquilo que veio antes. Né? Aqui a gente já começa a pensar e a perceber o seguinte. Muitas das vezes nós queremos os resultados, mas nós não prestamos muito atenção nos processos que nos dão os resultados. Quando a gente lê o verso 5, a gente percebe assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Meu Deus do céu, eu acho que não existe nenhum cristão consciente, maduro o suficiente para entender o que é fé, que não gostaria de ter a sua fé fortalecida, sim ou não? Sim ou não, irmão? Pelo amor de Deus, sim. Não existe nenhum cristão. Eu queria te perguntar, quem de nós não gostaríamos de ver hoje exatamente todos esses bancos aqui que estão aqui completamente ocupados? Quantos de nós, irmãos, não gostaríamos de ver nós como igreja, precisando fazer 2 ou 3 cultos, porque a quantidade de gente que tem chegado, a quantidade de pessoas salvas, libertas, transformadas, curadas pelo poder do Evangelho, não está cabendo num culto só. E você não deu glória a Deus. O problema, irmão, é que Deus não unge métodos. Deus, já disse um antigo pregador inglês, e foi reformulada a frase pelo pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens procuram métodos melhores, Deus procura homens melhores. Às vezes a gente acha que é com uma fórmula, com um método, com uma ideia,
com algo criativo, proativo, que traz solução, que a gente vai resolver o nosso problema, quando Deus fala conosco que o material, a matéria-prima de Deus é gente. Você está aqui? Diz amém. Aleluia. Então, Deus não vai fortalecer a fé de ninguém e não vai fazer ou promover o crescimento da igreja, porque só Ele pode promover o crescimento da igreja sem usar gente. Por favor, eu sei que você está atento, mas apure a sua atenção um pouquinho mais. Porque Deus quer falar com você nessa noite, nesse começo de ano principalmente, Deus quer falar com você. Eu acredito piamente que a gente não participa, principalmente das coisas de Deus, a gente não participa das coisas de Deus de maneira aleatória ou à toa. O que eu estou querendo dizer é que você não saiu de casa por acaso. O que eu estou querendo dizer é que você poderia ter escolhido ficar em casa ou ir para qualquer outro lugar, fazer qualquer outra coisa. Talvez você está aqui e teria até um outro compromisso para poder atender, mas você decidiu vir para cá. Isso precisa falar com você. Isso precisa apontar para você que Deus escolheu você para estar aqui. Amém ou não amém? Deus usa pessoas, irmãos. Deus trabalha com pessoas. E Ele não usa simplesmente no intuito de fazer a sua vontade acontecer. Nós não somos marionetes manipuladas. O usar de Deus não tem a ver com manipulação. O usar de Deus tem a ver com cooperação. A obra de Deus não precisa que a gente não necessita da nossa habilidade, da nossa criatividade, mas Deus permite, por sua graça, que a gente se apresente como cooperador da sua obra. Então Deus trabalha com gente, irmão. Que tipo de gente que Deus trabalha? E é isso que eu queria conversar com você nessa noite. Que tipo de gente Deus trabalha? Que tipo de gente é usada exponencialmente por Deus para fortalecer a fé de pessoas? Você gostaria, eu quero começar logo com essa pergunta com você, nessa introdução, você gostaria de ser um agente de fortificação de fé das pessoas? Pastor, o que significa dizer? Significa dizer que que você vai encontrar com pessoas abatidas e elas vão sair reanimadas. Isso significa dizer que pessoas deprimidas podem ser curadas e libertas. Isso significa dizer que basta uma visita, uma conversa breve, talvez um encontro no centro, faz com que a família daquela pessoa mude, porque a postura dela mudou simplesmente porque se encontrou com você. É disso que eu estou falando contigo, irmão. Isso significa dizer que, por causa da sua vida, pessoas serão libertas, transformadas, salvas e curadas. Por causa da sua vida, da sua família, da sua conduta, da sua postura, a igreja vai crescer. É isso que eu estou falando com você nessa noite. É muito interessante porque Deus trabalha sempre com improváveis. É extraordinário. E o texto vai falando de um jovem, um moço, improvável. Completamente improvável. E aí a gente vai para o verso 1 agora. Tá bom? A sua Bíblia está ainda aberta? Dá uma olhada para mim lá. A gente permaneceu no capítulo 16, o verso 1. O verso 1 diz o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, seu pai era grego. Irmão, pensa num menino. Essa aqui, para te dar um pano de fundo, dar um panorama, ou a gente poder desenhar o cenário adequado do que está sendo dito aqui, o texto já começa assim, o verso 1 está dizendo assim: chegou a Derbe, depois a Listra. Pastor, quem chegou a Derbe, depois chegou a Listra? O apóstolo Paulo. Aqui está tratando já da segunda viagem do apóstolo Paulo. Se você pegar o capítulo 15, você vai ver que eles estão decidindo ali, eles estão organizando e na verdade, eles foram até Jerusalém, já chegaram em Antioquia. Eles quem? Paulo e Barnabé. Eles foram consultar os apóstolos de Jerusalém acerca de algumas regras, algumas doutrinas, algumas coisas que a igreja como um todo precisava praticar, porque estava causando divisão, facção, confusão no meio da igreja. Então eles precisavam de um parecer, de uma palavra de ordem para as igrejas. E Paulo e Barnabé voltam a Antioquia, permanecem em Antioquia, e aí eles decidem: olha,
a gente precisa, Paulo vira para Barnabé e fala assim, a gente precisa voltar a visitar as igrejas para saber se os irmãos estão bem. E nessa empreitada, Barnabé se anima a ir com ele, só que ele decide chamar um camarada chamado João Marcos, um menino novo, João Marcos. Só que Paulo logo hesita, porque João Marcos, ele no momento do fogo, no momento do aperto, vou usar o seu exemplo aqui, Zílio. Ó, irmão, João Marcos fez, sambou fora. João Marcos sambou fora. Quando eles estavam ali pela região da Panfilha, você pode ler no capítulo 15, apertou um pouquinho a pressão, João Marcos, foi embora, irmão. Deixou Paulo e Barnabé completamente sozinhos. E aí Barnabé vai e apresenta o nome de João Marcos. O que você acha da gente levar João Marcos de novo? Irmão, você gosta de andar com gente que pula fora na hora do vamos ver? Nem o apóstolo Paulo gosta. Mais tarde, João Paulo vai se tornar um camarada extraordinário. João Marcos, João Marcos vai se tornar um camarada extraordinário. Pois é. João Marcos se torna um cara tão extraordinário, mas tão extraordinário, que ele é responsável por escrever o Evangelho de Marcos. Isso significa dizer para que a gente não desista das pessoas porque elas erraram conosco. Mas isso também significa dizer que não é prudente, sábio, colocar pessoas em viagens, em rotas em que elas não ainda estão preparadas para estar. Conseguiu pegar, sim ou não? Não quer dizer que a pessoa não vai fazer. Quer dizer que às vezes não é o tempo de ser feito com ela. E aí o que acontece, irmão? Eles vão para a viagem, e aí o que acontece? Barnabé decide investir na vida de João Marcos. E fala assim, olha, então aqui a gente se separa, porque eu vou levar João Marcos comigo. Barnabé decide ir para Chipre. E Paulo fala, então tá bom, tá ok. Chama Silas e fala, Silas, a partir de agora você é o meu companheiro de viagem. E a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo se dá dessa maneira. Ele vai para Derbe e depois a Listra. Ele começa a visitar as igrejas que ele já tinha fundado com Barnabé, só que agora com Silas. Amém? Esse é o pano de fundo. Quando ele chega, alguns historiadores vão dizer que Paulo tinha fundado essa igreja aqui, em Listra, provavelmente há 10 anos atrás. Então ele tinha encontrado um menino chamado João Marcos. E depois de 10 anos eles se encontram de novo. E esse menino, ele tem uma característica extraordinária, porque apesar de ser filho de uma judia convertida com um pai que era grego, e se diz que é grego, portanto não convertido, diz que ele era Dá uma lida aí, irmão, na tua Bíblia. Diz assim o texto, chegou a Derbe, a Listra, onde vivia o quê, irmão? Discípulo. Uau. Às vezes a gente passa rápido e a gente não pega um detalhe tão importante do texto. João Marcos era o tipo de menino completamente improvável. Sua família era instável. Timóteo. Está vendo? Eu estou errando direto. Já falei, gente, eu acho que depois do Covid eu comecei a ficar esquecido, embaralho as palavras, o negócio está esquisito. Vou fazer. Tem alguém que está assim também aqui? De verdade? Não, né? Ah lá, glória a Deus, não estou sozinho, não. Eu tenho que melhorar. Eu estou trocando o nome de todo mundo. É assim mesmo, né? Tá bom, a idade está chegando. Esses dias Pedro olhou para mim e falou, pai, tem 3 fios brancos no meio da sua testa aqui. Eu falei assim, está amarrado. Estou brincando. Glória a Deus, né, irmão? Fio branco é benção. Então, vamos voltar. Timóteo pertencia a uma família completamente desestabilizada. Por quê, pastor? Porque judia não se casava com grego, judia só podia se casar com judeu. Judeu se casa com judeu.
Mas aquela judia tinha quebrado as tradições, provavelmente tinha rompido com os laços familiares para poder casar com um grego. E aquela judia, ela tinha sido ainda mais subversiva, sabe? Ela, sendo judia, decidiu se casar com um grego e, para completar a situação, ela se converteu. Então, ela era uma judia que já não era mais judia. Quem entendeu, amém? Ela era uma judia que já não era mais judia. E aí o que acontece? O seu marido grego percebe isso e, irmão, manter a sua fé num ambiente como o da realidade de Atos 16 já era absurdamente difícil, talvez violento e hostil. Agora imagina você, me permita você, mulher, casada com um homem grego que não professa a sua fé, na verdade nem te apoia, Talvez é a realidade de algumas irmãs que já passaram por aqui. Quantas vezes você já ouviu? Não é? Mas a vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Pega essa bênção aí. Essa é a realidade, irmãos. E aí o que acontece? Ela decide ensinar. Em 1 Timóteo, depois você vai ver, ou 2 Timóteo, agora eu não estou me lembrando muito bem, mas você vai perceber que o apóstolo Paulo fala assim, olha, mantenha a chama acesa da fé que houve na tua mãe e na tua avó. O menino se estabeleceu, preste atenção, numa cultura completamente, um menino aderir à religião da mãe era um absurdo, irmão. Porque o menino era completamente instruído e induzido pelo pai. Amém? Esse pano de fundo é importante para a gente entender que Timóteo tinha tudo para não se tornar um discípulo. Tomé tinha tudo para poder, assim, ser encantado com a religião ou com o procedimento grego, com o modo de vida grego, que era um modo de vida do momento, que era exatamente talvez os maiores influenciadores digitais seriam os gregos da época deles. Talvez Atenas fosse para nós como Nova York, Milão, hoje. Pensa num menino que tinha tudo para decolar, no sentido de ser atraído pelo mundo e largar esse negócio de evangelho para trás. Mas esse menino, apesar da influência forte do seu pai e da pouca voz da sua mãe, ele foi afetado pelo evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não importa, a primeira coisa que a gente precisa aprender nessa noite é que não importa a circunstância na qual você vive, ou a circunstância pela qual você está passando. É possível ser um discípulo fiel, ainda que as coisas não mudem. Diz o texto que ele era discípulo, mas o seu pai continuava grego. Não é louco isso, irmão? Deus conhece a nossa fé. Discípulo, havia um discípulo, irmão. Tem muita gente crente, mas pouca gente disposta a ser discípulo. E depois a gente vai conversar. Eu já falei isso aqui uma vez. Tem tanta gente crente, mas tanta gente crente, que às vezes a gente se engana achando que é discípulo, mas na verdade é só crente. E às vezes menos crente do que o diabo. Escandaloso, né? Mas verdadeiro. E a gente vai perceber isso logo. Mas ele era um discípulo. E Paulo, diz o verso 2, os irmãos de Listra e Icônico, pastor, como é que ele era um discípulo? Os irmãos de Listra e Icônico davam bom testemunho dele, aleluia. Sabe por quê, irmão? Olha só, quem dizia que ele era discípulo, isso, se tem um negócio que empolga, que motiva meu coração, que me faz pulsar, que me faz levantar segunda-feira de manhã e acreditar que apesar de todas as coisas, isso é uma fagulha que existe dentro do meu coração. É que diz o texto lá em Atos capítulo 11,
vai dizer que os discípulos em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, ou seja, eles manifestavam a vida de Cristo, não no meio da realidade da igreja, mas para quem não conhecia Cristo. E as pessoas olhavam para eles e falavam, olha, se Cristo estivesse andando no meio de nós, certamente ele seria como ele. E os irmãos davam testemunho de outras regiões, davam testemunho da vida correta que Timóteo levava, apesar de ser um completo improvável. Timóteo era realmente um camarada extraordinário, apesar de ser um improvável completo. Irmão, o que o teu vizinho está falando de você? O desafio de crescimento para nós nesse ano não se passa só aqui dentro, mas é em todas as áreas da nossa vida. Eu quero falar isso com você com muita mansidão, com muito carinho, com muito amor, mas com temor e com peso profético. Mostrar crescimento nesse ambiente aqui, às vezes, é muito fácil. Lá fora que é a questão. É incrível como um discípulo eu conheço a história de um pastor que tem conhecido meu. Ele, certa vez, ele conversou comigo e me deu esse testemunho de que ele estava conversando com o seu cunhado e o seu cunhado foi fazer um negócio. E nesse negócio estava começando a ter litígio, a ter problema. A pessoa com quem ele estava negociando era muito problemática. E ele estava negociando, daqui a pouco a pessoa parou e falou assim, você é parente de fulano de tal? Você é parente do pastor fulano de tal? Sou. Quando falou isso, a conversa amansou. Parou. E eles começaram a conversar normalmente. Irmão, não é para honra nossa, nem para mérito nosso, mas o nosso nome, por causa da glória de Deus e porque nós carregamos a presença de Deus, precisa acalmar as tempestades ao redor de nós e longe de nós. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que o teu colega de trabalho diz de você? Se perguntarem quem é você na tua faculdade, o que vão dizer? Está dando para entender? Porque Timóteo, ainda que improvável, manifestava vida de graça e de fé, bom testemunho. O que as pessoas tinham para falar dele era só elogio. Irmão, você está comigo ainda? Diga amém. O amém está diminuindo. Já estou acabando, tá bom? Verso 3, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Presta atenção nisso, irmão, isso é muito sério. Eu sei que você já sabe o que é circuncisão. Circuncisão é um procedimento cirúrgico que era adotado na parte genital masculina pelos judeus. Aquilo vinha de geração em geração. E aquele procedimento cirúrgico te credenciava para os judeus. Aquele movimento, aquela cirurgia no seu corpo, aquilo te dava direito de falar e se posicionar. Melhor, te dava direito de ser ouvido por algumas pessoas. Preste atenção, o menino é filho de uma judia
que agora se tornou cristã, ou seja, de uma judia que provavelmente conseguiu entender a graça de Jesus e percebeu que a lei não era do jeito que era, filho de uma judia com um grego. Era um camarada que tinha tudo para falar assim: eu não preciso passar por isso, não dá para mim, esquece. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pessoas que são usadas por Deus para serem fortalecidas, permitem que Deus toque na sua própria carne. Irmão, o Evangelho, nos dias de hoje, não vai ser mais sustentado pelo peso das nossas palavras, daquilo que nós falamos, mas vai ser sustentado pelas marcas que nós carregamos. Preste atenção nisso. Eu não estou te falando de circuncisão. Eu estou te falando de até onde você está disposto a abrir mão da sua carne para que o Evangelho de Cristo seja pregado. E isso engloba as coisas mais tranquilas, mais fáceis de fazer e até as mais custosas. Por exemplo, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pensa aí nesse ano. Quanto dom, quanta coisa você tem guardado. Quantos projetos, quanta coisa criativa tem na sua mente que você pode colocar à disposição da igreja e que não passou do papel. Preste atenção, irmão. Será que você não pode se entregar um pouco mais para a obra? É isso que eu estou querendo dizer para você. Será que você não pode se entregar um pouquinho mais? Será que você não pode ser um pouquinho, me permita, por favor. Estamos em família, amém? Amém ou não amém? Será que você não pode ser um pouquinho mais assíduo? Será que você não pode botar os seus dons, os seus talentos, aquilo que você tem dentro da sua casa? Será que você não pode botar a serviço de Deus? Será que você não pode, me permita, Deus está falando, será que você não pode deixar de lanchar 1 ou 2 finais de semana para contribuir para missões? Ou para ofertar para alguém que precisa? Será que você sempre vive numa mentalidade de consumista e não percebeu que Deus te chamou para ser discípulo? Porque tem pessoas que, dependendo do culto, dependendo de quem prega, dependendo do louvor, não vêm ou vão embora. Tem pessoas que ficam rodando no meio do deserto, com mentalidade de consumidor, achando que Deus tem que mandar fazer e acontecer toda hora, o tempo todo, e a mínima coisa que Deus não faz, começa a reclamar. Não prestou atenção ainda que Deus quer te usar para transformar a vida das pessoas. Irmão, Timóteo, um menino, foi circuncidado, passou por um corte na própria carne. Irmão, você está disposto a ser marcado por Deus nesse ano? Não demore, não se apresse, na verdade, a responder essa pergunta. Porque Deus costuma ouvir. Você está disposto a abrir mão daquilo que você gosta, abrir mão de determinado tipo de coisa, para você se tornar nas mãos de Deus uma dinamite? Aqui dentro, a partir daqui, até onde Deus te levar? Porque Timóteo, Paulo apresentou uma questão: olha, nós vamos para o meio dos judeus. E se os judeus descobrirem que você não foi circuncidado, eles não vão querer nem ouvir acerca do Evangelho. Irmão, quais são as marcas que você carrega por causa do Evangelho? Paulo, você vai ter que ser circuncidado. Não tem no texto em que Timóteo hesitou. Se você ler Tito depois com calma e você perceber, Tito hesitou e até Paulo hesitou em circuncidar Tito, mas Timóteo não hesitou. Sabe, eu acho que quando o apóstolo Paulo vai dizer naquele texto assim, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, ninguém me importune, porque eu não tenho palavras para falar, eu tenho resultados práticos para mostrar, a minha vida fala mais alto do que qualquer discurso que se ouça, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Talvez ele tenha lembrado de um menino que decidiu entregar tudo em prol do Evangelho.
trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Timóteo trazia no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Sabe qual é o outro ensinamento que a gente tira daqui, irmão? Você precisa permitir que o Espírito Santo toque na sua carne, para as pessoas que já te conhecem. Presta isso, pega isso em nome de Jesus. Você precisa permitir que o Espírito Santo toque na sua carne, para que as pessoas que já te conhecem, já sabem de onde você veio, percebam a transformação de Deus na sua vida. Você pegou isso, sim ou não? Porque as pessoas já sabiam que Timóteo era descendente de grego, o pai dele era grego. Eu já sei quem é esse menino, não vem falar não. Ele precisa mostrar algo concreto, ele precisa mostrar algo sólido, ele precisa mostrar além das palavras. As pessoas precisam ver mudança de comportamento em nós, senão elas não crerão. Principalmente aqueles que já nos conhecem. Pensa num negócio desafiador, irmão. Não estou falando aqui, por favor, eu acho que eu vou até descer aqui, para a gente falar todo mundo junto, porque eu estou nesse barco aí, aqui, A câmera vai pegar só a cabeça, mas não tem problema. Pensa num negócio desafiador, irmão. A gente permitir que o Espírito Santo corte na nossa carne, para aqueles que já nos conhecem há muito tempo, já sabem a vida que a gente leva, já sabem quem nós somos, já conhecem as nossas falhas e os nossos defeitos. E nas primeiras ocasiões são os primeiros a apontá-los. É necessário uma rendição muito grande a Deus, irmão, para que a gente entre nesse lugar em que Deus corte na nossa carne. E quando a gente chegar, as pessoas não ouçam mais aquilo que a gente tem a dizer, elas só vejam as marcas do Espírito na nossa vida. Tem gente que não vai ser convertido com palavra, irmão. Tem gente que não vai ser aberto ao Evangelho por aquilo que você falar, mas pelas marcas que você carregar. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração nessa noite. Se rende mesmo. Se rasga mesmo, se entrega mesmo. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, não priorize propriamente aquilo que é seu, mas dê mais atenção àquilo que é dos outros. Não pense muito nas suas questões, pense nas questões dos outros. Não fique olhando muito para a sua vontade, para a sua forma de pensar, para as suas razões. Pense na dos outros. O apóstolo Paulo, no próprio livro de Filipenses, ele chega a dizer assim, cada um procura propriamente dito aquilo que é seu, não o que é de Cristo. Irmãos, são dias em que a gente tem que deixar o nosso eu de lado e ter como mais estima, mais valor, o outro. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Tenho certeza, irmão, não sei o que você está passando. Mas o sumo pastor sabe. E enquanto você colocar o foco nas suas questões, talvez você nunca vai ficar curado. Nunca vai ser curado. Nunca vai ser tocado. Mas talvez quando você começar a olhar e priorizar as questões dos outros, você vai perceber o Espírito miraculosamente fazendo cadeias quebrarem na sua vida, muralhas desmontarem na sua vida. O verso 4 diz assim, nas cidades por onde passavam, depois de circuncidado, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa.
Só quem se submete tem autoridade para dizer para as pessoas o que fazer. Só quem tem marcas, só quem carrega consigo a obediência pode ensinar outras pessoas a obedecer. Só quem carrega a obediência consigo consegue ensinar outras pessoas a obedecer. Esses dias eu estava ouvindo um pastor e ele falou algo interessante sobre a grande comissão. Ele fala assim, a grande comissão, Mateus 28, verso 18 e 19, diz assim: portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Preste atenção, a nossa comissão é aprender e ensinar a outros a aprender também. Amém? Deu para pegar? Enquanto a gente aprende, olha, você aprendeu, agora você precisa ensinar não aquilo que você aprendeu, você precisa ensinar a aprender também. A obediência, a autoridade da obediência só repousa sobre aquele que é obediente. A obediência, a renúncia são fontes poderosas de autoridade. Se você tem alguma dúvida, é só você ler o livro de Filipenses, capítulo 2, e você vai perceber. A obediência e a renúncia são fontes de autoridade. Sabe, irmãos, a gente precisa mais do que nunca, a igreja precisa mais do que nunca de autoridade. A gente precisa de autoridade para expulsar demônios. A gente precisa de autoridade para meter a mão sobre os enfermos e eles ficarem curados. A gente se acostumou com o natural e a gente abriu mão do sobrenatural. A gente não pode abrir mão disso, irmão. Mas Deus usa gente simples, gente improvável, gente que ninguém dá nada, gente de família desestruturada, gente com problema dentro de casa. Deus usa gente até cujos pais, cujos familiares mais próximos nem se converteram ainda. O exemplo é Timóteo aqui. Deus pega a gente assim. E sabe qual é o resultado de gente assim? Gente que decide ser obediente, gente que é cortado e fica quieto, gente que carrega no seu corpo marcas do Evangelho. Meu Deus do céu! Essas pessoas, elas manifestam uma vida tão poderosa, tão violenta, tão explosiva, tão inspiradora, aleluia! Tão inspiradora a ponto de dizer assim, e o verso 5 diz assim, assim. É como se estivesse dizendo assim, esse menino aí, queria te chamar o Tiago, o pessoal do louvor, se quiser também ficar a postos. Um menino, família desestruturada, saiu de casa para pregar o evangelho com um pai ainda, nem era convertido. Um menino que deixou ser marcado profundamente, sentiu as dores da marca do Evangelho de Jesus Cristo. Um menino que era conhecido por ser discípulo. Ele começou com a sua... Meu Deus do céu, pega isso, irmão, em nome de Jesus. Aquilo que Deus começa a fazer na tua vizinhança, Deus manda para as nações. Uau! Aquilo que Deus começa a fazer nos arredores de você, Deus pega e promove isso para as nações. Porque foi isso que Ele fez com Timóteo. Ah, meu irmão, nessa noite eu queria tanto te inspirar. Minha irmã, eu queria tanto te inspirar. Eu queria tanto soprar um fôlego de vida, talvez, num coração desanimado, abatido, triste com as notícias. Eu queria tanto fazer você sonhar em ser um Timóteo nas mãos de Deus. Porque diz o texto, assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Meu Deus, pessoas que talvez você nem conheça, pessoas que talvez você nem vai saber que aconteceu, vão ser fortalecidas por meio da sua vida, da sua fé.
e pessoas sendo fortalecidas na sua fé, a igreja vai crescer, aleluia. Eu tenho dito aqui, irmão, nesses dias, nesse começo do ano, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce, irmão. Se a igreja está saudável, ela vai crescer. Preocupe-se com a sua saúde e o seu crescimento será inevitável. Aleluia. Sabe, Deus falou isso comigo nessa tarde. Nessa tarde. Eu estava lendo, pensando em algumas coisas. Preocupe-se com o seu crescimento. Preocupe-se com a sua saúde. Seu crescimento será inevitável. Porque tudo que é saudável cresce. Eu oro para que a sua vida se torne nas mãos de Deus. Sabe aquelas vitaminas? Aquela coisa de cara toma e levanta. Eu oro para que você seja uma inspiração no seu trabalho. Eu oro para que amanhã o seu rosto resplandeça como o rosto de Moisés resplandecia. Sabe, conta uma história extraordinária de um homem, de um avivalista. O nome dele é Charles Finney. Ele era um advogado, se entregou a Jesus no final, na fase madura, já adulta da sua vida. E ele orava, e ele para o meio do mato, e ele orava, ele falava: Senhor, eu não sairei daqui enquanto o Senhor não me tocar, enquanto o Senhor não falar comigo. E aquele homem era extremamente assim, rendido aos pés de Deus. Até o ponto em que ele decidiu pregar o evangelho. Ele entrou numa fábrica. Charles Finney entrou numa fábrica. E à medida que ele ia passando, ele percebia que os funcionários da fábrica, as funcionárias da fábrica ficavam meio em estado de alerta, começavam a rir e a chorar ao mesmo tempo. E quando ele se aproximava, aquelas mulheres eram tomadas por um temor de Deus tão grande que elas caíam de joelhos no chão e começavam a confessar os seus pecados. E foi assim, varreu a fábrica toda. O dono da fábrica olhou do escritório e falou: o que está acontecendo? Está acontecendo um avivamento aqui dentro da fábrica. Mas esse homem falou alguma coisa? Não. E algumas pessoas que estavam naquela fábrica dão depoimento dizendo que o rosto de Charles Finney brilhava, irmão. O seu rosto não precisa brilhar aqui dentro, o seu rosto precisa brilhar lá fora, quem sabe dentro de uma fábrica. Esse homem foi um dos maiores pregadores acerca do racismo e do direito da mulher. Se você não sabe, pesquise Charles Finney. Ele impactou a sociedade dele. Um cara completamente improvável, irmão. Você não está aqui por acaso, não está aqui à toa. Você só precisa de um posicionamento sincero. E eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente, porque talvez o posicionamento mais sincero e honesto que você precisa fazer é dentro do seu coração. Deus precisa ver. Eu queria te lembrar, Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres. Enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens, Deus procura melhores mulheres. Eu vou falar como o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogar é um apelo patético. É uma coisa que às vezes dá até vergonha de se falar. Mas eu queria te pedir nessa noite, eu te rogo, para que você não desperdice 2023. Porque Deus tem um ano extraordinário para a sua vida. Eu oro para que no dia 31 de dezembro de 2023, você traga à sua memória tudo aquilo que Deus fez em você e através de você, para a glória do nome dEle. Se coloque de pé, vamos cantar. Quero pedir a você que você não saia, nós ainda vamos ter um momento de oração. Toma-me, rendido estou. Use essa canção para orar. Aos pés da cruz. Use essa canção para falar com Deus. Se posicione aí no seu coração, fale com Deus. O que tem? Use a sua sinceridade. Te entrego. Talvez você entrou aqui se sentindo completamente improvável, mas é com você que Deus quer tratar.
vem limpar Você que Deus quer usar. as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, Em meus momentos e os dias meus, o meu respirar e o meu viver estejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Pai, contempla-nos nessa noite. E olha, Senhor, por favor, Senhor, promova crescimento dentro de nós e através de nós. Crescimento dentro de nós e através de nós. Nós queremos crescer, mas nós também queremos participar do crescimento da Tua igreja. Nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos crescer em todas as áreas, mas nós queremos participar ativamente. Nós queremos fortalecer a fé dos desanimados. Nós queremos fortalecer a fé dos cansados. Nós queremos fortalecer a fé dos aflitos. Usa a nossa vida, Senhor. A começar na nossa casa, a começar na nossa vizinhança, na nossa área de atuação. Oh, Deus bendito, por favor, que as pessoas ao falarem de nós, ao se lembrarem de nós, se lembrem de Ti, aleluia. Que não pensem no nosso nome, mas pensem no Teu nome.
deixe crescer, nos dê saúde espiritual. Nos dê saúde espiritual, Senhor. Nos deixe, ó Deus, fluir nos dons que o Senhor já nos deu. Nos deixe servir no ministério que o Senhor já separou para que nós servíssemos. Nos deixe, Senhor, abençoar com generosidade aqueles que o Senhor quiser. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a sermos uma bênção nas Tuas mãos, Senhor. Nos tire do consumismo, nos tire da inércia, nos tire da paralisia, da incredulidade, em nome de Jesus. Tira a venda dos nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Se porventura nós ainda estamos vendo, ó Deus, homens como se fossem árvores, toca de novo nos nossos olhos, Senhor. Tira-nos do lugar de incredulidade, deixa-nos te ver, deixa-nos te contemplar, deixa-nos pregar com toda a força que temos, com todo o vigor que possuímos. Permita, Senhor, que o Evangelho nos marque, ó Deus, e que as marcas que o Senhor já nos deu, que elas sirvam para curar a ferida de muitos. Que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Receba toda a honra, toda a glória, toda a dignidade, todo o louvor. Nenhum nome será mais alto do que o Teu, nenhuma pessoa mais importante do que o Espírito Santo. Promova o Teu nome, glorifica o Filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu queria que você se